Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estude Info. Hoje a gente vai fazer a resolução do nosso simulado de número 32, aquele simulado diário contendo 10 questões de informática das principais bancas do nosso país. Ou seja, são questões baseadas em provas da VUNESP, da Sesgran Rio, da FCC, da FGV, da CESP, entre outras aí. A maioria das questões aqui são questões inéditas, que foram baseadas em questões de provas anteriores. Ou seja, se você está se preparando aí para o TSE, para o TRE Unificado, para a Polícia Federal, para o TRF3, para o TJSP, entre outros concursos como das Polícias Civis dos estados, das Polícias Militares, das Guardas Civis Municipais, você vai encontrar questões aqui das principais bancas, dos principais certames, tá bom? E se você quiser receber esse simulado de maneira antecipada, é só fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Todo dia, na parte da manhã, eu coloco o link para o pessoal responder esse simulado aqui. Então o link vai estar na descrição do vídeo. Se você não chegou aqui através dos grupos de WhatsApp e do Telegram, chegou através do YouTube e quer fazer esse simulado, dá um pause, vai no link aqui na descrição do vídeo, faça o simulado, depois volta, dá o play aqui, vê onde você errou, o que você acertou e como você poderia ter ido melhor. E para receber eles de maneira antecipada, é só fazer parte desses grupos do WhatsApp e do Telegram, que os links estão aqui na descrição do vídeo. Você clicando lá, você já faz parte desses grupos e você também vai fazer automaticamente parte do ranking, ou seja, vai ter o ranqueamento dos melhores colocados entre os alunos dos grupos aí. Olha que bacana. Além do que, você pode também tirar dúvidas diretamente comigo lá dentro dos grupos, tá bom? Então bora para a nossa correção aí. Primeira questão fala o seguinte, ó. Quanto à manipulação de arquivos no Windows 10, podemos renomear um arquivo ou pasta para melhor organizar o nosso ambiente de arquivos e também identificar de maneira mais simples e amigável as informações. Porém, não podemos utilizar o caractere e nem exceder o limite de caracteres em nomes de pastas e arquivos. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco. Ou seja, essa questão está pedindo um caractere que não é válido como nome de pasta ou arquivo e também o limite que a gente tem de número de caracteres, ou seja, qual o tamanho máximo que eu posso ter de escrita em uma pasta ou em um arquivo, tá? Em nome de arquivo e em nome de pasta. Então vamos lá, ó. Alternativa A. Vou passar aqui para vocês, antes de ir para as alternativas, quais caracteres que eu não posso ter, tá bom? Então vou pegar aqui, ó, a minha canetinha e vou demonstrar. Eu não posso ter nenhum tipo de barra, tá? Barra normal, pipe, barra invertida. Não posso ter o dois pontos. Não posso ter o asterisco. Não posso ter aspas duplas, interrogação. Não posso ter o sinal de menor e nem o sinal de maior, tá bom? Esses são os caracteres que não são válidos como nome de pastas ou arquivos no Windows 10. Eu decorei da seguinte maneira, ó. Não posso ter um vulcãozinho, tá? Professor, é uma montanha. Não é, tá? Porque ele tem a boquinha aqui em cima aberta. Então é um vulcão, tá? Não posso mandar beijinho. Lá o código para a gente fazer o smile do beijinho é o dois pontos e asterisco, né? Não posso perguntar se vai chover. Então, ó, aspas duplas, chuva, né? É uma perguntinha, interrogação, chuva. E não posso dar bandeira, que é o sinal de maior e o sinal de menor. Então, não posso ter vulcão, nem mandar beijinho, nem perguntar se chove ou a bandeirinha aí, tá? Então, esses são os caracteres que eu não posso ter. E eu não posso exceder também o limite de 260 caracteres em nomes de pastas ou arquivos. Ah, professor, é 256. Não, 260, tá? Não é 128, não é 196, 260. Se você for lá no help da Microsoft, se você for lá no fórum deles, o próprio Microsoft já respondendo, ó, o próprio suporte já responde, não pode exceder 260 caracteres, tá bom? Então vamos lá, ó. A alternativa correta então. Alternativa A, asterisco, asterisco beleza, não posso ter asterisco, né? Tá aqui, faz parte do beijinho lá, e nem 260, não posso exceder 260 e nem ter o asterisco. Fechou, então já pode ser A. Vamos ver as outras, ó. A B barra, beleza, não posso nomear com barra, mas o limite meu é 260 e não 256. A alternativa C, não posso ter o hashtag, jogo da velha, sustenido aqui, né? Posso ter, não tem problema nenhum, tá? Então aqui já não é, né? Não é válido essa daqui a C, então. E 128 também não, né? Porque é 260. Não posso ter o sinal de menor, tá? Aí beleza, é válido. E 196, aqui tá errado por causa do 196. Não posso ter o arroba eu posso, e nem 250. Aqui tá errado por causa do 250. Então, a única alternativa que vai satisfazer mesmo é a alternativa A. Não posso ter, então, um asterisco e não posso exceder o limite de 260 caracteres, tá bom? Questão número 2. Diversas organizações optam por utilizar em seus computadores o sistema operacional Windows.
o qual disponibiliza várias ferramentas importantes que viabilizam as atividades do dia a dia. A versão 10 do Windows oferece aos seus usuários um importante recurso que permite que conteúdos de arquivos sejam copiados para serem reutilizados posteriormente. Qual é a denominação desse recurso na versão em português do Windows 10? Ou seja, qual recurso que vai permitir com que conteúdos de arquivos sejam copiados para serem reutilizados posteriormente? Alternativa A, Windows Update. Windows Update são atualizações do Windows, não tem nada a ver com manipulação de arquivo e conteúdos deles aí, tá bom? A alternativa B, histórico de arquivos, ele existe, mas é como se ele fosse uma cópia de segurança, um backup. Ele vai fazendo cópia dos arquivos, tá bom? Não de conteúdos de arquivos aqui como a questão fala. A questão pede conteúdos de arquivos para que eles possam ser utilizados posteriormente, tá? Reutilizados posteriormente, tá bom? Então, ó, o histórico de arquivos são arquivos completos, tá? Arquivos e pastas completos, não conteúdos de arquivos, ou seja, um trecho de um texto, algo do tipo, contendo aí as informações do meu arquivo, tá bom? C, recuperação de sistema, também é um tipo de backup, onde a gente faz o quê? A restauração, depois, posteriormente, a gente pode utilizar, tá bom? Isso daqui, quando eu estou trabalhando com o Windows 10, eu faço a instalação de novos programas, faço a configuração de novos dispositivos, automaticamente o Windows faz um ponto de restauração. Ou seja, se aquela instalação ou se aquele dispositivo começar a dar conflito com o Windows, eu posso recuperar através desse ponto de recuperação, esse ponto de restauração. E eu posso também criar meus pontos de restauração se eu quiser, tá bom? Existe essa ferramenta aí e ela é muito legal e ajuda bastante quando o computador dá algum probleminha aí. Histórico da área de transferência. Fechou, tá? Histórico da área de transferência, a gente pode utilizar ele através da tecla de atalho lá, Windows V. E quando a gente ativa ele, ele funciona como uma área de transferência do nosso smartphone. Ou seja, conteúdos de arquivos que a gente vai copiando, que a gente seleciona copia, links que a gente copia, né? Conteúdos aí, então, eles são levados para esse histórico da área de transferência. E ele fica armazenado lá de maneira com que todos os arquivos que eu peguei, todos os conteúdos dos arquivos que eu peguei, ficam lá gravados para que eu possa colar eles, ou seja, reutilizar em outros locais, se assim eu quiser, tá bom? Então ele faz um histórico, não é só um arquivo ou um conjunto. São vários tipos de conjuntos, vários tipos de conteúdos de arquivos que ele fica armazenado na minha área de transferência, tá bom? No histórico da área de transferência, beleza? Então, ó, essa é a diferença do histórico de arquivos para o histórico da área de transferências. Histórico de arquivos, backup de arquivos, backup de pastas. Histórico da área de transferência é cópia, tá? Para a gente reutilizar conteúdo de arquivo, tá bom? Conteúdo de texto, imagem, ele também deixa eu colocar lá, beleza? E a alternativa E, Cortana, que é assistente virtual do Windows. Então, a ferramenta que permite com que conteúdos de arquivos sejam copiados para serem reutilizados posteriormente é a alternativa D, histórico da área de transferência, tá bom? Essa daqui é muito legal porque agora está começando a aparecer esse histórico da área de transferência, tá bom? Antes era meio que uma novidade, eles não pediam muito, eles ficavam mais, eu quero a área de antevisão, algumas coisas diferentes, mas eles descobriram agora esse histórico da área de transferência na manipulação de arquivos e está começando a aparecer bastante em questões. Então, é bem legal a gente saber esse histórico de arquivos e o histórico da área de transferência também, o que eles fazem, tá bom? Então, vamos lá para a nossa questão de número 3. Questão número 3 fala o seguinte, ó. Criado no Microsoft Word 365 em sua configuração padrão, tem-se o seguinte texto com a formatação a seguir. Concurso TJSP Escrevente 2023. Assinale a alternativa que indica o resultado se o usuário selecionar o texto por completo e executar as seguintes ações. Clicar no ícone para formatar o texto como negrito, logo em seguida clicar no ícone para formatar o texto como sublinhado e, finalmente, clicar no ícone para formatar o texto como itálico. Então, ele quer saber como que vai ficar esse texto depois de fazer todas essas operações. Antes de fazer todas essas operações, eu tenho que fazer o seguinte, tenho que ver como que está meu texto originalmente, tá bom? Como que é a formatação original dele, beleza? Então, vamos lá. Ó. A primeira palavra aqui, ó, concurso, ela está em negrito, o TJSP está em itálico e o escrevente 2023 está em sublinhado. Elas não estão com as formatações as três ao mesmo tempo, cada uma está de um jeito, tá bom? Então vamos lá, o primeiro que ele fez, selecionou todo o texto, ou seja, selecionou o texto completo, está tudo selecionado. Ele clicou para formatar o texto como negrito. Quando ele faz isso, qual a primeira palavra que eu tenho nesse texto aqui, nessa frase? É o concurso. O concurso já está formatado em negrito. Então, se ele apertar novamente, ele vai
retirar o negrito dessa frase, tá bom? Essa palavra não vai ficar mais em negrito. Ah, professor, mas ele aplica daí depois aqui no TJSP, no escrevente 2023? Não, tá? Ele somente vai retirar o negrito. Por quê? Quando eu selecionei, automaticamente lá na minha guia de fonte, no meu grupo fonte, ele já vai dar com o negrito pressionado. Se eu for lá e clicar de novo em negrito, o que ele faz? Ele retira, a mesma coisa se eu estivesse desclicando naquele botão do negrito, tá? Então ele retirou a formatação de negrito. E nessa parte de manipulação, quem vai me guiar, quem vai guiar o resto da formatação do meu texto, vai ser essa primeira palavra, tá bom? Então, se ela já estava em negrito, eu apertei negrito, ele retira o negrito. O que eu faço agora? Depois eu clico para formatar como sublinhado. A primeira palavra aqui está em sublinhado? Não está, ou seja, todo o restante do meu texto vai ficar em sublinhado. Professor, mas aqui o escrevente 2023 já está sublinhado. Não tem problema, tá bom? Ele não retira. Ele vai de acordo com a primeira, ou seja, quem está mandando é o concurso. Concurso, depois que eu retirei o negrito, ele ficou sem nenhuma formatação. Ele não estava em sublinhado. E quando ele clica em sublinhado, o que acontece? O restante do texto é aplicado o sublinhado, tá bom? É como se não tivesse nada sublinhado lá. A primeira palavra não está, ele clicou, aplica no que está selecionado, tá bom? Não interessa o resto da formatação. E o mesmo acontece com o itálico, tá? Ah, o TJSP está itálico, então vai ter o quê? Todo mundo formatado em itálico, menos o TJSP? Não. Lembra quem que guia? É a primeira palavra. A primeira palavra concurso, ela estava em itálico? Não estava, ou seja, todo o meu texto vai ficar sublinhado e todo o meu texto vai ficar em itálico, tá bom? Então, a alternativa que vai satisfazer aí é a alternativa A. Concurso TJSP escrevente, todo sublinhado e todo em itálico, beleza? Cuidado, tá? Não é palavra por palavra que ele pega. Ele vai pegar somente a primeira palavra daquela frase é que vai mandar na minha formatação, tá bom? Se ele selecionasse uma por uma e fosse aplicando, aí é uma por uma diferente. Mas como ele selecionou tudo, quem manda é a primeira palavra da minha formatação ali, da minha frase, tá bom? Por isso que ficou a alternativa A como correta na questão número 3, beleza? Questão muito recorrente se você vai prestar alguma prova da VUNESP, tá? A VUNESP adora trabalhar com essas partes de formatação de texto, negrito, itálico. Eu tinha um texto de tal maneira, depois apliquei, depois fiz alguma coisa. Ela adora fazer essa manipulação aí, tá bom? Questão número 4 aí, ó. Através da guia Inserir do Microsoft Word do Office 365, podemos adicionar novos conteúdos ao documento de texto que estamos editando, exceto... Então, ó, a minha guia Inserir, ela permite com que eu faça a inserção de novos objetos dentro do meu texto, dentro do meu documento, tá bom? Posso inserir vídeos online? Por incrível que pareça, posso, tá? Sem nenhum problema. E se você estiver trabalhando com o Office ainda na versão online dele, no Word na versão online, quando você clica em um link, você copiou, colou lá no seu documento, apertou Enter. Se é um link do YouTube, ele já dá para você a pré-visualização daquele arquivo lá dentro do texto, tá bom? Então, o vídeo online totalmente aceito. Imagem, perfeito também. Desenho, também posso. Tabelas também. E margens. Margens não faz parte da minha guia inserção, tá bom? As margens, elas fazem parte do layout, tá? Então, layout de página, que era antigamente conhecido, né? A partir do nosso Office do 2016, ele passa a ser layout só, tá bom? Minha guia layout, e depois ele também subdividiu, né? Layout e design, tá? Mas o layout, que também era conhecido antigamente como layout de página, a gente tem as nossas partes de margens aí, tá bom? Que eu posso escolher como que eu delimito que o meu texto seja distribuído, quais as margens do meu documento. Estreita, espessa, posso personalizar de acordo com o que eu quiser, tá bom? Por isso, a alternativa correta da 4 é a alternativa E, porque dentro da guia Inserir, eu não posso inserir margens, tá bom? Margens faz parte do layout, da disposição do meu texto, da disposição da minha página, de como ela vai se apresentar para eu fazer as edições. Então, a alternativa correta da 4 aí, a alternativa E, margens. Questão número 5. Considere a seguinte planilha editada no Microsoft Excel 365 em português e em sua configuração padrão. Beleza, ó. Tem essa planilha bonitinha aqui, e ele fala o seguinte, ó, considerando que na célula D6 foi inserida a fórmula igual média do maior de A2 até B4, qual maior? O segundo maior, né? Lembra a função maior e função menor? Ele vai pegar um intervalo e depois o último número que vem aqui, ó, ponto e vírgula, vem um número depois, tá? Esse número identifica qual maior ou qual menor eu quero, é o meu número de ordem. No caso aqui, eu estou pegando dentro desse intervalo o segundo maior. E também
estou fazendo a soma de B2 e C3. Professor, por que é e C3? Ponto e vírgula, e C3. Se fosse 2 pontos, seria de B2 até C3. E também o valor que eu tenho dentro de C4, ou seja, eu quero saber a média do resultado disso daqui e o resultado disso daqui e o resultado disso daqui, tá bom? A média desses 3 valores aí, dessas 3 funções, né? Na verdade, C4 não é função porque é uma célula somente, tá bom? É o valor contido dentro de C4. Para fazer essa média, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, achar quem é o maior aqui e quem é a soma e quem é o valor de C4. Então, vamos lá, ó. Maior de A2 até B4, vamos lá. De A2, ó, A2 até o B4, tá? Vem até aqui no final, então, ó. Esse é o meu intervalo de A2 até B4. Eu quero saber dentro desse intervalo quem é o meu segundo maior valor. Então, quem que é o meu primeiro maior valor? O primeiro maior valor é o 21. E o segundo maior valor é o 12? Não é. É esse outro 21 aqui, tá bom? Porque lembra que o maior e o menor eles fazem repetição? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Quantos números eu tenho lá? Eu tenho 21. Quais números eu tenho no caso? Né? 21, 21. Estou colocando eles em ordem, ó. 12, 11, 2 e o número 1 também, tá bom? Quem é o meu primeiro maior? É esse daqui, é esse 21. Quem que é meu segundo maior? É esse outro 21, tá? Então, ele entra na repetição. Quando eu tenho números repetidos, se todo mundo fosse 21 aqui e eu pegasse, eu quero meu sexto maior, seria um outro número 21, tá bom? Ele pega aqui, ó, tem um número 21 é o primeiro e o outro número 21 é o segundo. Terceiro, aí sim seria o 12. Beleza? Então, aí sim ele vai pegar a repetição sempre quando for maior ou quando for menor, tá? Então, cuidado, ó. Isso daqui era uma pegadinha, né? Que se você vai lá, o segundo maior é o 12, tá? E ia ter resposta aqui, beleza? Então, vai lá, ó. Quem que é o maior, então? Maior de A2 até B4, o segundo maior é o número 21. Beleza? Já achei um resultado. Agora eu vou achar o resultado da minha soma de B2 e C3. Cuidado, ó. Estou somando o B2, que é esse valor aqui, junto com o C3. Não é até, tá bom? Não estou pegando intervalo. Se eu pegasse o intervalo, seria aqui, ó, de B2 até C3, tá bom? E com certeza ia ter resposta lá também, tá? Então, ó, 2 mais 13. 2 mais 13 é igual a 15, tá? Até ontem era, né? Não sei se mudou hoje. 2 mais 13, 15. E o C4, quem que é o valor que eu tenho dentro de C4? De C4, eu tenho o número 24. Então, aqui, ó, em C4 é o 24, beleza? Então, eu tenho que fazer o que agora para achar a média entre 21, 15 e 24? Eu tenho que fazer a soma deles e dividir por 3, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Somando 21 com 15, a gente vai ter aí 36. 36 mais 24, a gente vai ter 60. 60 dividido por 20, dividido por 3, vai dar 20. É que eu já tinha ali feito de cabeça e pegou a conta aqui para mim, tá bom? Então, vai dar 20, vamos lá. De novo, 21 mais 15, a gente vai ter 36. 36 mais 24, 60. Então, o resultado da soma deles todos aqui deu 60, mas eu não quero saber a soma, professor, eu quero saber a média. Então, a média é o quê, ó? Somo todo mundo e divido pela quantidade de valores. Quantos valores eu tenho? 1, 2, 3. Então, é 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 é igual a 20. Então, a alternativa correta das 5 aí, alternativa B, número 20, tá bom? Então, ó, você viu essa função desse tamanho, né? A média do maior, do soma, depois tem um C4, lá tem ponto e vírgula, 2 pontos. Você já não quer nem fazer, tá bom? Mas tem que fazer por quê? É só a gente indo por partes. Primeiro acho um resultado, acho outro e acho outro e faço a média, tá? Ela é simples, a gente vai dividindo ela por partes e vai resolvendo. Se você quiser resolver tudo de uma vez, você não vai conseguir, tá bom? Por isso, sempre vá por partes, ache a divisão delas, faça primeiro as funções que estão dentro dos parênteses, que assim você consegue chegar nos resultados para ir resolvendo depois as que estão mais para fora aí, beleza? Questão número 5, então, a alternativa correta, a alternativa B, vai dar o resultado ali dessa média, é o número 20. Questão número 6 aí, ó. A célula D1 do trecho de planilha do Excel 365 a seguir foi preenchida com a fórmula C. Então, o que essa fórmula aqui faz, ó? Se o valor que eu tenho dentro de A1 for menor do que o valor que eu tenho dentro de B1, se isso for verdade, né? Se esse meu critério for verdade, eu vou fazer a média de A1 até... A1 até não, ó a pegadinha aqui, hein? Ponto e vírgula. De A1 e C3. Se não, eu vou fazer o conte, né? O conte C de A1 até C4
quem for menor ou igual a 5. Primeira coisa, função C, né? Como que ela é dividida? Ela é sempre assim, ó. Primeiro, vem um critério, tá? Ela nunca muda. Primeiro critério, abriu parênteses. Depois do parênteses já é um critério. Critério, ele obrigatoriamente tem que ter um comparador lógico, o maior, o menor, o igual, o diferente, o maior igual ou menor igual, tá? Depois eu tenho outro ponto e vírgula que vai me delimitar o quê, ó? Primeiro ponto e vírgula aqui, depois do meu critério, é o que eu vou fazer caso o meu critério seja verdadeiro. E depois o ponto e vírgula, o que eu vou fazer caso o meu critério seja falso, tá bom? Então aqui, ó, critério, verdadeiro, falso. Nunca muda, tá? Função C, sempre assim, critério, verdadeiro e falso. Quem vai fazer eu escolher se eu vou resolver o valor de verdadeiro ou o valor de falso é a resposta da minha perguntinha, a resposta do meu critério, tá bom? Então, o meu critério é sempre assim, eu tenho que perguntar, tá? Vou perguntar para ele aqui, ó. Quem que eu tenho dentro de A1? Quem eu tenho dentro de A1 é o número 8. Então, ó, 8 menor do que B1. Quem eu tenho dentro de B1? B1 eu tenho o número 2, tá? Então, ó, 8 é menor do que 2? Isso é verdadeiro ou é falso? Pergunta ele para ele, tá? 8 é menor do que 2? 8 não é menor do que 2, então é falso. Se é falso, eu vou resolver o valor da média ou o valor do conte C? O valor do conte C, porque esse valor do conte C é o resultado meu do falso. E a média, professor? Esquece, tá? Média, esquece aí. Professor, mas não posso? Não. Você não pode resolver os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Não tem um meio termo aí, tá bom? Ou é verdadeiro ou é falso. Se o resultado do meu critério for verdadeiro, eu resolvo do verdadeiro. Se o resultado do meu critério, da minha perguntinha, for falso, eu resolvo o falso. Como aqui o meu critério retornou para mim falso, eu vou resolver o falso, que é esse conte C. Então, ele vai fazer o quê? Ó? Estou contando de acordo com o critério. Vou contar se de A1 até C4 tiver valores menores ou iguais a 5. Então, ó, de A1 até C4. De A1 até C4. Poxa, meu intervalo inteiro aqui. Beleza, né? Todas essas células aqui. O que eu vou contar? Eu vou contar somente os valores que são menores ou iguais a 5. 8 é menor ou igual a 5? Não, então não entra. 2 entra. O 5 é menor ou igual a 5? Ele não é menor, mas ele é igual, então entra. O 9 não entra. 5 entrou na contagem, o 7 não. O 2, beleza, é menor ou igual a 5. 9 não. Esse 2 aqui é menor ou igual a 5. 4 é menor ou igual a 5. O 6 não e o 7 não. Quantos valores então eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores do intervalo de A1 até C4 que são menores ou iguais a 5. Então, o valor obtido lá dentro de D1 é o número 6, porque eu tenho 6 valores que são menores ou iguais a 5. A alternativa correta, então, a alternativa C. Eu tenho 6 valores que são menores ou iguais a 5 lá. Essa função aqui bem legal, porque é um C que ele deixou a gente resolver, daí aqui ó, média e conte C depois também, que é bem legal. Né? O média a gente nem precisou resolver, que eu já expliquei para vocês o que aconteceu. Mas é muito legal porque essa função C, geralmente ela aparece bastante em questões. E eu trouxe ela justamente para isso, para a gente delimitar o que é critério, o que é verdadeiro, o que é falso, para vocês nunca mais errarem. E caso vocês ainda tenham dúvida de como funciona a função C, tem uma aula aqui no canal exclusiva falando de função C, tá bom? Dá uma olhadinha lá na playlist de Excel, que você vai aprender tudo sobre ela. Tem resoluções de exercício, ainda tem ela junto com o E, junto com o OU, que é bem comum de aparecer em questões de Excel, tá bom? Questão número 7 aí, ó. Equipes do Microsoft Teams reúnem pessoas com o objetivo de facilitar a colaboração entre seus membros. Todo o conteúdo público de um canal é visível aos membros da equipe, o que, em uma organização, pode ser não conveniente. Por vezes, é necessário que um subconjunto do grupo discuta questões confidenciais, sem ter que fazê-lo em uma equipe alternativa. Qual recurso do Microsoft Teams viabiliza a criação de uma área exclusiva dentro de uma equipe? Ou seja, eu faço lá com o meu próprio time, né, com a minha própria equipe, mas eu quero delimitar lá que só algumas pessoas daquela equipe troquem algum tipo de informação confidencial aí. Eu faço o quê? Essa opção que permite com que eu crie esse canal confidencial é o caderno? Não. São as tarefas? Também não. Insights? Também não, tá? Tarefas aí seriam as tarefas que eu atribuo para o time todo fazer. Não tem nada a ver com troca de informações sigilosas, tá? Canais privados? Beleza, é isso mesmo. A gente tem a opção de canais lá públicos e privados que eu posso colocar lá dentro de um time, né? Dentro de um grupo de pessoas lá, certo?
Se você não sabe ainda sobre esses canais privados, públicos que eu tenho no Teams, como o Teams funciona, dá uma olhadinha na minha aula de Microsoft Teams, que é muito importante a gente saber desse recurso aqui, principalmente quando a gente está fazendo provas da VUNESP, tá? A VUNESP está adorando pedir questões sobre Teams. Então dá uma olhadinha lá, que está bem completo, tem todas as opções que eu posso fazer dentro do Teams, o que eu tenho de conteúdo, o que cada botãozinho lá dentro faz e quais são as opções de cada uma das ferramentas dele lá, beleza? Então, a alternativa aí da questão número 7, alternativa correta, canais privados. E aí, links para equipe. Aí são links que eu posso compartilhar para convidar pessoas, né, para fazerem parte aí da minha própria equipe, tá bom? Então, a alternativa correta da 7 aí, um canal privado, aquele canal que eu posso distribuir dentro da minha própria equipe, dentro do meu próprio time, para que somente alguns membros dele façam parte aí, tá bom? A alternativa correta, então, letra D. Questão número 8 aí, ó. Ao navegar na internet através de browsers como o Mozilla Firefox, podemos utilizar algumas teclas de atalho que facilitam e agilizam alguns processos. Por exemplo, para acionar uma navegação privativa no Firefox, para que os dados não sejam salvos no computador, podemos utilizar a combinação de teclas. A alternativa A, Ctrl P. Ctrl P é de imprimir, tá bom? Ele vai abrir a minha guia de impressão do Firefox. Ctrl T ele vai abrir uma nova tab, tá? T de tab guia. Ele vai abrir uma nova guia dentro do meu Microsoft, dentro do meu Mozilla Firefox, né? Que veio o M lá, eu já quis falar Microsoft. Não, Mozilla Firefox a gente tá falando, professor. C, Ctrl Shift P. Fechou, tá? Dentro do Firefox, Ctrl Shift P vem de private, tá? Navegação privativa. Dentro do Edge e dentro do meu Google Chrome seria Ctrl Shift N. Ctrl Shift N é uma nova navegação privativa lá, tá bom? Nova navegação privada. Ainda no Edge ele chama de in private, tá bom? E o Ctrl Shift T seria para abrir a última aba que foi fechada, sendo acidentalmente ou não, né? Fechei uma aba lá sem querer ou fechei uma aba por querer mesmo? Putz, mas agora eu lembrei que eu tenho que reabrir ela. Ctrl Shift T, ele abre a última aba que foi fechada no seu navegador, tá bom? Isso aí funciona tanto para o Firefox, quanto para o Chrome, quanto para o Edge, tá? Então, a alternativa correta aí, a alternativa C, Ctrl Shift P. Isso no Firefox, tá? Nos outros, Ctrl Shift N, beleza? Questão número 9, ó. O serviço de correio eletrônico é uma ferramenta essencial para o trabalho do dia a dia dos colaboradores de uma empresa. O acesso para gerenciar e-mails através do servidor de web-mail da empresa é disponibilizado pelo protocolo, ou seja, quem permite com que eu acesse meus e-mails através de um servidor de web-mail da empresa, ou seja, é um servidor de e-mail que está lá na web, que eu posso gerenciar esses e-mails sem ter necessidade de um programa de correio eletrônico, de configurar protocolos aí dentro do meu computador. A alternativa A, FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Ele permite com que eu faça o download e o upload de arquivos no meu computador, ou seja, que eu pegue da internet e transmito para o meu computador e que eu jogo do meu computador para a internet. B, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, é aquele protocolo que me permite enviar e-mail, ou seja, não estou fazendo gerenciamento, só permite o envio. IMAP, beleza, o IMAP é o que permite com que eu faça o gerenciamento dos meus e-mails através da internet, através de uma página web, que é o mesmo método que a gente utiliza, por exemplo, em um Gmail, em um Outlook, tá? Não estou falando do Outlook Express, estou falando do e-mail do Outlook, da Microsoft aí. Eu digito o quê? Estou falando do Gmail, que é um exemplo mais comum. Gmail.com é uma página da web, ele vai abrir as opções para colocar o meu usuário e minha senha. A partir desse momento, eu faço todo o gerenciamento ali através daquela página da internet, através daquele webmail. Quem que permite isso? Protocolo IMAP, beleza? POP3, Post Office Protocol, protocolo de recebimento. O SMTP envia, o POP recebe e-mail, tá bom? Ele baixa os e-mails lá do servidor para o meu computador. E o HTTP, protocolo que permite a navegação em páginas. Aí não é gerenciamento de webmail, ele permite navegar em páginas, tá? Não gerenciar e-mails através de servidor de webmail, tá bom? A alternativa correta da 9, então, a alternativa C, IMAP. Questão número 10, ó. Bruna enviou um e-mail com o seguinte cabeçalho: Tio Carlos, com cópia para Dalila, com cópia oculta, que é esse BCC aí, para Ana e para o Edson. E daí tá lá, from Bruno, que veio dele, tá? Veio do bruno@email.com. Se a Ana, que é a ana@email.com, responder a esse e-mail para todas as pessoas que puderem identificar no cabeçalho da mensagem que recebeu, para quem será enviada a resposta de Ana. Ou seja, a Ana ela está onde? A Ana ela está aqui, ó, no com cópia oculta, tá? Apareceu a Ana aqui.
ela só vai conseguir enxergar quem? Ela vai conseguir enxergar o Carlos, né, que foi para o Carlos lá, a Dalila, que está com cópia, quem está com cópia é visível, e de quem veio? Veio do Bruno, tá? E o Edson, que está aqui no com cópia oculta, a Ana não consegue enxergar, tá bom? Mesma coisa, o Edson não consegue enxergar a Ana. Mesma coisa, ó, a Dalila não consegue enxergar nem a Ana e nem o Edson, que eles estão em cópia oculta. Mesma coisa o Carlos não consegue enxergar nem a Ana e nem o Edson, tá bom? Quem está aqui em cópia oculta vai enxergar todo mundo, menos os outros que estão com cópia oculta. Quem está com cópia vai enxergar para quem foi e nenhum do que está com cópia oculta. E para quem está no front, né, que foi quem enviou, aí sim o cara tem que saber para todo mundo que ele enviou, né? Senão não tem nem como ele preencher o com cópia oculta aqui, tá bom? Então, ó, quem está em com cópia oculta vê todo mundo, tá? Somente não vê quem está no outro campo com cópia oculta aqui, se tiver mais gente preenchida aqui, tá bom? Se não tiver, beleza, tá? Então, ó, a Ana está enxergando quem? O Carlos, a Dalila e o Bruno. E o Edson, ela não enxerga, tá? Porque ele está dentro do com cópia oculta. Então, vamos lá. Alternativa A, somente para o Bruno? Não. B, somente para Bruno e Carlos? Não. Somente para Bruno, Dalila e Edson? Não, o Edson ela não enxerga, tá? Somente para Carlos, beleza, Dalila, beleza, e Bruno, fechou, tá? Aqui, ó, Bruno, ela enxerga, Dalila, ela enxerga, e Carlos, ela enxerga, fechou? E para Bruno, para Carlos, para Dalila, opa, e Edson, não, putz, o Edson aí já quebrou as pernas da gente, né? Então, a alternativa correta da 10 aí, alternativa D. Ela só vai enxergar Carlos, Dalila e Bruno, que vai ser para quem ela vai enviar a resposta, tá bom? Então, essas foram as 10 questões aí de informática do nosso simulado de número 32. Espero que vocês tenham ido bem. Se vocês não foram, refaçam ele aí, refaçam os outros simulados. Na playlist de simulados tem mais de 30 simulados para a gente fazer, tá? Então tem bastante coisa para a gente resolver. As aulas de todos os conteúdos aqui desse simulado estão também no canal do Estudinfo. Dá uma olhadinha lá que eles estão separados por playlists. Tem as playlists de Windows, de Excel, de Word, de internet, de e-mail, tá bom? Dá uma olhada lá que é muito interessante a gente ter essa base teórica para depois a gente vir resolver as questões, tá? E se você gosta também de estudar através de PDFs, através de material impresso, tem uma condição muito legal com todos os slides do Estudinfo, ou seja, todas as aulas, todas as matérias que eu tenho aqui, elas em slides para vocês, tá? Para vocês fazerem as suas impressões, anotações e irem estudando também por PDF, se assim você quiser, tá? São mais de 190 slides em PDF com preço muito bacana para você que faz parte do nosso canal aqui do YouTube ou dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. E se você gosta também, esse material agora que eu vou falar é o mais top, se você gosta de resolver questões, que eu acho que é o método melhor que a gente tem de aproveitar a informática, de guardar a informática, é resolvendo questões, tá? Tem um compilado com mais de 250 questões de informática para vocês aí. É um compiladão com as 120 melhores questões e mais de 15 simulados para vocês irem resolvendo. Inclusive, dentro desses simulados, tem simulados especiais aí do TJSP, de provas da Sesgran Rio, de provas da VUNESP, tá bom? Então é muito legal, porque eles também estão num preço muito bacana para vocês que fazem parte do nosso canal aqui do YouTube, dos grupos do WhatsApp e do Telegram. E os outros dois conteúdos, que assim, para você que está resumindo, para você que gosta de jogo rápido, são os mapas mentais. Tem um mapa mental exclusivo do TJSP e um mapa mental exclusivo de informática com todos os tópicos aí. Os links para todos eles estão aqui na descrição do vídeo, tá? E a promoção, a condição especial também está aplicada já para vocês. É só clicar nos links lá que vocês já são redirecionados, tá bom? Juntamente lá com os links também tem os links do grupo do WhatsApp e do Telegram para você fazer parte, onde eu espero vocês lá para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, para vocês tirarem suas dúvidas, receberem esses simulados de maneira antecipada e para a gente conseguir fazer o ranking também, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula, bons estudos e bora gabaritar a informática!